Deus. Pode ser, irmãos. Os irmãos podem tomar assento. Queria ler com os irmãos em Filipenses. Filipenses, no capítulo 4, versículo 13. Enquanto os irmãos abrem, eu queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade, ao pastor pela confiança nos nossos presbíteros. Deus abençoe, em nome de Jesus. Filipenses 4,13, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse versículo é um versículo que, se o presbítero falar para a gente falar de cor, todo mundo ganha bombom, né? Esse versículo é um versículo da Bíblia que virou, na verdade, uma frase popular, né? É um versículo que todo mundo conhece. Se você vai no Brasil, você vê nos caminhões essa frase, você vê as pessoas com com a tatuagem escrito: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vê nas camisetas, você vê nas lojas, você vê nas casas, você vê em todo lugar essa frase: posso todas as coisas naquele que me fortalece. E é uma coisa que todo mundo usa, né? Esse verso. E geralmente o que as pessoas querem dizer com isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece, é dizer que Deus me concede tudo, Deus me faz ser o que eu quero ser, Deus me dá o que eu quero, o que eu desejo, Deus me ajudará no que eu precisar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso fazer tudo, eu posso ser o que eu quero, eu posso conquistar o que eu quero. E todas as pessoas usam esse posso todas as coisas naquele que me fortalece para várias coisas que vão trazer um benefício para si próprio, né? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas se a gente for ver mesmo o que está antes disso aqui, a gente vê que é bem diferente, né? As coisas. E muitos, até mesmo, não só lá fora, né? A gente fala que as pessoas usam lá fora, mas até mesmo aqui, né, no meio cristão, a gente acaba muitas vezes pegando essa palavra e pensando: eu posso tudo naquele que me fortalece. Jesus, ele pode me dar, ele vai me dar tudo. Jesus é aquele que supra as minhas necessidades. Jesus é aquele que realiza os meus sonhos. Jesus é aquele que abençoa a minha família. E sim, Jesus é tudo isso. E a palavra mesmo diz que Deus, ele, no Antigo Testamento, ele tem vários nomes, não é? O Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi, Jeová... que mais? Sabaote. Ele é o Deus que sara, ele é o Deus que supre, ele é o Deus que provê, ele é o Deus... ele é o grande eu sou. E então, Deus, ele mesmo, ele é chamado por aquilo que ele faz, né? O próprio nome dele diz que ele é o Deus que cura, ele é o Deus que faz, que supre. Ele é esse Deus. Só que, então, o que é de errado com pensar dessa forma, né? O que eu tenho pensado assim, vendo, que eu vi aqui que Paulo, nos versículos anteriores, se a gente vê, do 10, da parte B do 10, fala que: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira e em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, antes disso, de falar que ele pode tudo naquele que fortalece, primeiro ele fala que ele aprendeu a tanto ter como a não ter, né? A tanto ter pouco como ter em abundância. Primeiro ele aprende, primeiro ele teve experiências com Deus, ele conheceu o Deus a quem ele está falando que ele pode todas as coisas. Aleluia. E a gente vê hoje muitos ensinos assim que dizem que muitas pregações, muitos pregadores que focam que Deus é o Deus da cura, que Jesus é o Jesus da cura. Então eles mesmos pregam esse Deus e também falam para as pessoas que estão lá fora, apresentam o Deus assim, como o Deus da cura. Então aquelas pessoas vêm para a igreja querendo conhecer o Deus da cura. Outros pregadores já ensinam que esse é o Deus da prosperidade. Eles pregam para aqueles que estão na sua igreja
que o Deus é o Deus da prosperidade e apresenta para os que estão lá fora o Deus da prosperidade. E outros, assim vai. E muitas vezes até mesmo eu vejo assim muitas pregações falando que Deus é aquele que te tira do anonimato, que Deus é aquele que vai te levantar, é aquele que vai fazer isso na sua vida, Ele vai te dar isso, Ele vai abençoar o seu ministério. E qual o problema disso? Deus não faz tudo isso realmente? Deus não cura, Deus não supre, Deus não provê? Sim. Mas então, onde está o problema em tudo isso? Em dizer que Deus faz isso e apresentar Deus assim para as pessoas, se Ele realmente é isso. O problema é que nem o jovem rico, né? O jovem rico, ele encontra Jesus e pergunta: ô mestre, o que eu posso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus fala, né? Por que me chamas bom, né? Só tem um bom que é o Pai. E você quer mesmo, então guarda, né, as leis. Aí ele fala: não, mas isso daí eu já sei desde a minha mocidade. Já. Ele fala: então, se você quer mesmo, né? Vende tudo que você tem, doa aos pobres, depois você vem e me segue. Mas a Bíblia fala que ele fica triste, né? Ele sai triste porque ele possuía muitas riquezas. Na verdade, ele fica triste porque o coração dele estava nas riquezas, né? E assim, somos nós. O problema desses ensinos, o problema da forma que Deus tem sido apresentado, é que Deus ele tem sido apresentado como Deus da bênção, e as pessoas têm se apegado e conhecido não esse Deus, mas as bênçãos. E é por isso que muitas vezes as pessoas acabam, se você for perguntar para a maioria dos desviados, eles vão falar que saíram da igreja por causa de alguém ou por causa de alguma coisa. Mas por quê? Porque a maioria das vezes essas pessoas vieram e não conheceram Deus, não conheceram esse Cristo, em quem a gente pode todas as coisas, mas eles conheceram aquilo que esse Cristo pode prover na vida deles. E porque eles se apegaram nas coisas que Cristo pode prover e não no Cristo, eles acabam, né, saindo. É isso que acontece com a gente, né? Quando a gente acaba se apegando nas bênçãos e não no Deus da bênção. E esse é o problema, né? E eu estava pensando, vendo assim, como Paulo fala aqui, né? Que ele pode todas as coisas, porque ele pode tanto passar por necessidade ou ter muita coisa, ele sabe lidar com tudo, né? Com qualquer situação, naquele que fortalece ele. E eu fiquei pensando como Paulo ele via Cristo como suficiente na vida dele. Aí eu fiquei com essa palavra na minha cabeça: Cristo é suficiente, Cristo é suficiente. E como a gente vê que as pessoas são tão insatisfeitas, nós seres humanos somos pessoas insatisfeitas. A gente sempre está insatisfeito com o nosso trabalho, a gente está insatisfeito com o lugar que a gente mora, a gente está insatisfeito com o salário, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com os membros da igreja, insatisfeito com com tudo, com a nossa aparência, insatisfeito com tudo. E a gente vê é que toda insatisfação, ela gera um desejo de mudança, né? Quando a gente está insatisfeito com alguma coisa, a gente fica com uma vontade de querer mudar aquilo. Se eu estou insatisfeita com a minha aparência, por exemplo, eu vou querer mudar alguma coisa, vou querer cortar o cabelo, vou querer pintar o cabelo. Como a gente vê no Brasil, as pessoas sempre estão insatisfeitas com o governo ou com alguma coisa. Estão insatisfeitas com não sei quantos centavos que aumentou na passagem do ônibus. E o que eles fazem? Essa insatisfação gera desejo de mudar alguma coisa. E o que eles querem fazer é sair para as ruas. Querem fazer protesto, querem revolução. Mas o problema dessa insatisfação é que ela sempre está voltada para os outros ou para as coisas. E esse tipo de insatisfação nunca gera mudança. Mas quando essa insatisfação está voltada para nós mesmos, isso sim pode gerar alguma mudança, né? E isso não só lá fora, mas nas nossas vidas, né? Nós como cristãos, muitas vezes a gente está insatisfeito com tantas coisas, insatisfeito com a igreja, insatisfeito com o departamento, insatisfeito com tudo, com a nossa vida cristã mesmo. Mas porque muitas vezes a gente está olhando para as pessoas, porque é muito mais fácil muitas vezes a gente vir culto após culto e ouvir a pregação e sempre
olhar para os outros e apontar, né? Ah, a mensagem está falando com fulano, a mensagem está falando com ciclano, mas nunca a gente pegar para nós mesmos, né? Pensar no que eu preciso melhorar. E por isso que essa insatisfação, se ela houver, tem que ser sempre em nós mesmos, né? Em nós mesmos. E essa satisfação que Paulo tinha em Cristo, ela também tem que estar sempre presente no nosso coração, nas nossas vidas. Eu estava com uma passagem também na minha cabeça, assim, que é quando Jesus leva um paralítico até Jesus, e em vez de Jesus falar para ele ser curado, Jesus fala, vai, seus pecados estão perdoados. E as pessoas ficam pasmadas, né? Como assim, né? A gente traz o paralítico até Jesus e ele fala, né, seus pecados estão perdoados. E aí Jesus fala para eles, mas o que é mais fácil, né? Falar os seus pecados estão perdoados ou levanta, né, e anda? Daí eu fiquei pensando, meu Deus, mas não era mais fácil falar levanta e anda? O mais difícil não é falar, né, levanta e anda. Curar um paralítico não é mais difícil, né? Aí eu fiquei pensando nessa parte também da satisfação, que as pessoas podem ser totalmente perfeitas, ter o seu corpo perfeito, uma saúde perfeita, ter casa, ter carro, ter família, ter um bom salário, mas podem estar totalmente insatisfeitas. E o que traz essa insatisfação é o pecado. O pecado que só Jesus pode tirar de nós, esse fardo que só Jesus pode tirar de nós, essas pessoas não têm. E se você for ver, tem vários testemunhos, quantas pessoas que não têm braço, não têm perna, falta pedaço parte do seu corpo, mas estão totalmente satisfeitos porque tem Cristo. Quantas pessoas que às vezes não têm o que comer, passam semanas sem ter o que comer em casa, mas estão satisfeitas com Cristo porque tem Cristo. E o problema não é as bênçãos, né? Mas o problema é a gente se apegar a elas e esquecer do principal, né? Como eu disse lá no Antigo Testamento, Deus ele se revela de várias formas, né? Como o grande eu sou, mas no Novo Testamento ele já se revela como Pai, né? Jesus mesmo, ele nos ensina a chamá-lo de Pai, né? Ele mesmo ensina, né? Quando vocês forem orar, orem assim, Pai Nosso. E ele mesmo, e o Pai, todo bom Pai, ele quer dar boas coisas para os seus filhos. E Deus, antes mesmo de se revelar como Pai, ele já toma uma atitude de Pai. Em João 3,16 fala que ele nos amou tanto que ele deu o seu Filho. E depois ele dá o seu Filho vem, morre por nós, sofre tudo aquilo por nós. E aí, antes da sua ascensão, depois que ele é ressuscitado, ele fala que rogará ao Pai, não nos deixaria órfãos, mas ele rogaria ao Pai para que enviasse o Consolador. E mais uma vez o Pai, ele envia o Consolador, e ele supre de novo, e ele abençoa de novo aquele que ele chama de filhos. E sempre o Pai, ele tem sempre o melhor para nós, e ele é o suficiente para nós. Que a gente não venha, né, se apegar às bênçãos. Muitas vezes, as bênçãos não é só coisas materiais, mas muitas vezes são coisas que Deus nos dá. Como Abraão. A bênção de Abraão era Isaac. Era uma bênção que Deus tinha prometido para Abraão. Mas eu fico imaginando se Abraão tivesse se apegado em Isaac e tivesse falado não para Deus quando Deus mandou ele sacrificar Isaac. Mas Abraão, ele ousou sacrificar ele, mesmo que Deus não queria aquilo. E muitas vezes o que Deus quer de nós não é nem o Isaac, mas é que a gente tenha pelo menos a ousadia de subir o monte, né? Pelo menos de dizer, Senhor, se o Senhor quer isso de mim, então tá aqui. Muitas vezes a gente se apega em coisas que o Senhor nos dá. Por exemplo, o ministério, coisas que a gente faz para Ele mesmo. E às vezes eu mesmo me perguntando, Senhor, não me deixa ser Marta, estar ocupada com tantas coisas, servindo a Ti, mas estar ocupada demais e não parar para ter um tempo para escolher a boa parte, que é Te adorar. Muitas vezes a gente se autoanalisa e acha que a gente está bem por fazer muitas coisas. Uma vez eu estava conversando com Deus assim na fábrica e falando, meu Deus, que
Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem me dado a oportunidade de fazer muitas coisas para Ti na Sua casa. Mas o Espírito Santo, Ele me confrontou ali. Ele me falou o contrário. Ele falou assim, você acha que você está bem? Ele falou assim, você só sabe que você está bem não quando você está ali em cima, onde todos estão vendo. Mas você realmente sabe que você está bem quando você está no lugar onde ninguém vê, só eu vejo. Ele falou para mim, quanto tempo faz que você não renuncia o seu almoço, entra no banheiro da sua fábrica para chorar pelas almas? Quanto tempo faz que você não levanta na madrugada e ora no lugar onde ninguém vê? Aqui é fácil, todo mundo está vendo, mas e aonde ninguém vê? O que você tem feito? Será que você tem deixado? Muitas vezes a gente está tão ocupado, e a gente está achando que está bem. Senhor, desde a minha mocidade eu tenho guardado as leis. Mas muitas vezes Deus fala, deixa só um pouquinho, para só um pouquinho o que você está fazendo e me segue. Vai até o seu quarto, fecha a porta e ora ao Pai, porque o Pai que te vê em secreto, onde ninguém vê, Ele te recompensará. Que a gente não se apegue às bênçãos, mesmo que essas bênçãos sejam as que Deus nos deu. E se Deus fala assim, fica de banco agora, não faz mais nada, não canta, sai da mocidade, não compartilha nenhuma palavra, você não vai fazer mais nada, eu não vou te dar oportunidade mais. Você vai continuar? Ou você é as bênçãos ou é o Deus da bênção, né? O que está no nosso coração? Que a gente não venha se apegar às bênçãos, mas que o principal seja Ele. Porque Ele, como Pai, Ele disse assim que esse mesmo Consolador, nós iríamos estarmos selados com Ele. E que a gente não venha entristecê-lo, não é? Nos apegando mais às coisas que Ele nos dá. Porque o principal mesmo, Ele nos é suficiente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E através desse Espírito Santo que nós seremos selados para aquele grande dia que não falta muito, né? Não falta muito. E para que a gente venha também apresentar não o Deus que faz, não o Deus... Porque isso também foi uma coisa que veio ao meu coração. Sendo sincera, eu falei, meu Deus, eu fiquei pensando nos primeiros evangelismos que eu fiz no começo de conversão e nos últimos evangelismos que eu fiz. Eu fiquei pensando, quem tem sido Jesus para mim? De que forma eu tenho apresentado Deus para as pessoas lá fora? Será que agora eu tenho chamado, esse é o Deus da minha igreja? Esse é o Deus da JMEAD? Será que eu tenho entregado apenas um panfleto e chamado para ir na igreja? Antes, no começo, não tinha panfleto, não tinha nada, e muitas vezes eu só falava, o meu pai, ele fez isso, eu enchi a boca, o meu pai, ele me transformou, meu pai, ele me supre, meu pai, ele é suficiente. Que a gente não venha apresentar Deus também como aquilo que a gente venha pensar nisso. Quem Jesus tem sido para nós? Quem Jesus tem sido para nós? Será que Ele é só o Deus que eu faço isso? Ou Ele de fato é aquele que tem me salvado? Às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece de tudo que Ele já fez por nós e acaba virando o Deus da minha religião só. Que o Senhor, Ele seja suficiente para nós, mesmo que Ele nos tire tudo, que Ele continue sendo o suficiente. Aleluia. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, Senhor.